Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo. Com alegria, iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Quero acolher você e convidar para juntos refletirmos a respeito da Palavra de Deus, que a Igreja proclama a cada domingo. E o próximo domingo será o segundo domingo do Advento. O tempo do Advento ele é marcado, por duas grandes figuras. Os dois grandes precursores, ou seja, aqueles que preparam o caminho de Jesus. O primeiro deles é João Batista, que é quem aparece no Evangelho desse domingo. E a segunda precursora é a Virgem Maria. Essa semana será marcada pela presença desses dois precursores. No domingo agora, João Batista, e depois no dia 8, quando nós celebrarmos a Imaculada Conceição, nós teremos a Virgem Maria. São dois precursores, mas parecem tão diferentes um do outro. Por quê? Porque a Virgem Maria, com aquela figura dócil de mãe, meiga, acolhedora, e ao mesmo tempo João Batista, com este rosto severo, ascético de profeta. E este rosto sério, exigente, é ainda mais acentuado pelo Evangelho desse domingo, que nos apresenta um pouco uma síntese da pregação de João Batista. Trata-se do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos de 1 a 12. João Batista prega no deserto da Judéia e diz: convertei-vos porque o reino de Deus está próximo. A pregação, o conteúdo de João Batista, ele é severo, número 1, pela sua própria vida. A vida de João Batista é a vida de quem se veste com pele de camelo e se alimenta com gafanhotos e mel silvestre. Mas, ao mesmo tempo, também as suas palavras são duras. Ele se dirige àqueles letrados que vêm de Jerusalém e diz: raça de cobras venenosas. Quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Então, aqui está a mensagem de João Batista. É uma mensagem de urgência, é uma mensagem de preparação da vinda de Jesus e que diz que o tempo se abreviou. Ele diz isso no versículo 10. O machado está posto à raiz das árvores. Ou seja, essa ideia do machado que já está colocado na raiz é uma ideia de está tudo pronto. Está tudo pronto para o juízo. E ele anuncia Jesus, que batiza, virá batizar, que é mais forte do que ele, que batizará com fogo e com o Espírito Santo e que irá pegar, limpar a sua eira e queimar a palha no fogo que não se apaga. Portanto, uma imagem do juízo e, portanto, também do inferno. Bom, a primeira reação da maior parte das pessoas diante deste evangelho, o evangelho de João Batista, é fazer um contraste. É chegar a dizer: vejam só como o evangelho de Jesus é diferente da pregação de João Batista. Por quê? Porque Jesus vem com a misericórdia, João Batista fala de julgamento, de ira, de fogo eterno, enquanto Jesus vem falar do perdão dos pecados. Jesus vem anunciar um Deus de amor. Bom, isso pode parecer tudo muito certinho, mas embora a gente não possa dizer que as pessoas que pregam assim sejam heréticas, porque são pessoas de boa vontade, que estão querendo pregar o bem, anunciar o evangelho da misericórdia, nós podemos dizer, sem dúvida nenhuma, que houve um herege que pregou assim. E o nome desse herege é Marcião. É a heresia marcionita, que divide a Bíblia no meio, divide
o Antigo e o Novo Testamento de uma forma tão radical que no Antigo Testamento nós temos um Deus severo, o Deus da lei, do julgamento e da vingança. E no Novo Testamento nós temos um outro Deus, é um segundo Deus. É o Deus da misericórdia, é o Deus do amor, de tal forma que não existe nenhuma comunicação e nenhuma solução de continuidade entre estes dois testamentos. Bom, o que dizer de tudo isso? Primeiro que a Igreja nunca aceitou esta dicotomia e esta divisão. E a própria liturgia do Advento, ela costura estas duas realidades juntas, exatamente colocando lado a lado João Batista e a Virgem Maria como duas figuras que preparam a vinda do Cristo, porque na verdade, tanto João Batista como a Virgem Maria são dois aspectos do Cristo. Quem conhece o meu site, o site padrepauloricardo.org, está acostumado a ver um ícone, o Cristo do Monte Sinai, que é um ícone do século VI, não é? Que é conhecido exatamente porque o lado direito do rosto apresenta um rosto benévolo, afável, bondoso, misericordioso, e o lado esquerdo, um rosto triste, quase colérico, irado. Essas duas facetas estão no amor de Deus, porque o amor de Deus, ele se manifesta concretamente com essas duas realidades. Ou seja, não é possível nós recebermos a graça, a misericórdia e o perdão do Novo Testamento se nós primeiro não formos preparados pela lei, pela justiça e pela exigência do Antigo Testamento. Isso é muito claro, não é? Assim, espiritualmente falando, vamos ser mais concretos, vamos sair um pouco da teoria, vamos pôr os pés no chão. É o seguinte, como é que você vai ser movido pelo Espírito Santo se você, antes, não se der ao trabalho de deixar de ser movido pela mentalidade mundana? Tudo que se move é movido por alguma coisa. Nós podemos ser movidos pela carne, ou seja, os prazeres carnais, são que nos fazem comportar como animais. Nós podemos ser movidos pela curiosidade, do conhecimento, isso aí faz com que a gente fique completamente dissipado, disperso, não é? Passando o dia inteiro no Facebook, no WhatsApp, etc. Nós podemos ser movidos pela nossa própria soberba. Essas são as três coisas que movem o mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas se você continua sendo movido por isso, quando vier o Espírito Santo, não é? Você não vai ser movido pelo Espírito. Então, João Batista, neste Evangelho, ele diz que Jesus vem para batizar no Espírito Santo e no fogo. Isso quer dizer o seguinte, o fogo queima a palha, o fogo queima aquilo que em nós, de alguma forma, não está pronto para amar. O fogo precisa, digamos, colocar limites verdadeiros para nós, para que a gente possa então ser movido pelo Espírito Santo. Então, não é que nós temos uma alternativa ou o Deus da ira, que nos ameaça com o inferno, ou o Deus da misericórdia que nos promete o céu. Não, é e. As duas coisas estão juntas. E se nós escolhermos somente um aspecto, nós estamos sendo heréticos na nossa atitude. Se não somos culpados de heresia, é por nossa ignorância e nossa fraqueza, mas nós deveríamos evitar as atitudes heréticas, porque o que é que dizer heresia? Heresia é hairesis. Hairesis quer dizer escolher. Ou seja, você vê que Deus tem esta riqueza de aspectos e você escolhe um aspecto esquecendo os outros aspectos. Para a gente entender como é que isso se harmoniza, nos ajuda muito a primeira leitura. A primeira leitura do profeta Isaías
nos fala, né, da haste que irá brotar do tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi, né? Nós sabemos que quando se fala do tronco de Jessé, do filho, né, de Jessé, nós estamos falando de Davi e dos seus descendentes. E o Messias, ou seja, aquele que virá nos salvar e nos libertar, foi sempre reconhecido como sendo, não é, esta haste que brota do tronco de Jessé. E então, este Messias, este ungido, não é, recebe o Espírito Santo, como está descrito. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. E aí vem a lista dos famosos 7 dons do Espírito Santo. O primeiro deles, o mais alto, o mais elevado, o dom da sabedoria, e o menor deles, o pequenino, o mais humilde, que é o dom do temor de Deus. E ele conclui dizendo assim, que o temor de Deus, não é? É no temor de Deus, no temor do Senhor, que ele encontra o seu prazer. E a partir dessa história do temor do Senhor, o profeta Isaías então começa a falar de justiça. Começa a falar, fará justiça aos humildes, ele fustigará a terra com sua força, a força da sua palavra, e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Vejam, aqui nós temos nessa leitura de Isaías uma perfeita continuidade com aquilo que nós estamos tentando descrever. A vida espiritual, ela começa com o temor do Senhor, né? Como diz a própria Sagrada Escritura, o temor do Senhor é o princípio do saber, o princípio da sabedoria. Se você quer chegar no dom máximo da sabedoria, que só é alcançada por aqueles santos que têm uma grande caridade, um grande amor por Deus, aquelas pessoas que são abrasadas de amor, que têm no coração um fogo ardente de amor por Deus e pelo seu Cristo, se você quer chegar a esse amor perfeitíssimo, você precisa começar do começo. E qual é o começo? O começo é o temor do Senhor. Então nós precisamos, exatamente para falar da santidade que irá brilhar na glória do céu, nós precisamos começar a falar de inferno. E é essa conversa de João Batista, essa é a conversa que está aqui no Evangelho, no livro do profeta Isaías. É o inferno, ele vai castigar, né? Vai ser queimada a palha. Então, quando nós falamos do Senhor que vem, do Cristo que vem, claro, para aqueles que já estão num caminho elevado de vida espiritual, nós precisamos falar do Cristo que vem, do esposo que vem, não é? A igreja e a esposa, que é a igreja, e o Espírito dizem, vem Senhor, Maranatá, vem esposo, vem, porque já estamos com o coração abrasado de amor, vem, porque vos amamos e queremos nos unir a vós. Mas isso é para aqueles que já estão elevados na vida espiritual. Para aqueles que estão começando, né? O temor do Senhor é o princípio do saber. Então é necessário nós começarmos a falar de inferno. Então ele vem, mas vem como juiz. Vem, e nós precisamos recitar o Dies Irae, como a igreja o fez na última semana do ano litúrgico. Logo depois da festa de Cristo Rei, o Cristo juiz que se senta no trono para julgar e diz, afastai-vos de mim, malditos, vinde benditos. Esse mesmo juiz, né, como o rosto do ícone do Monte Sinai, que olhando para a direita diz, vinde benditos, com benevolência, é também o mesmo que com o rosto do lado esquerdo diz, afastai-vos, malditos, ide para o fogo eterno. Então a igreja vai e canta o Dies Irae, o dia da ira, o dia do juízo, exatamente porque quer nos preparar para a vinda do Senhor. E a primeira coisa é fazer como João Batista faz neste Evangelho, ou seja,
precisamos nos preparar, precisamos temer o Senhor, precisamos mudar de vida, precisamos nos converter. O que acontece, gente, é que falar de inferno hoje em dia está fora da moda. Mas nós precisamos falar de inferno. Então, para que você entenda, não é, o que é realmente isto que João Batista está nos dizendo nesse evangelho, e a gente entenda o evangelho, a boa nova que é o inferno, deixa eu explicar para você, não é, qual é a verdade da nossa alma. A verdade da nossa alma é o seguinte: nós, enquanto estamos aqui nesta vida, nós não enxergamos a nossa alma de verdade. Veja, nem os grandes santos que chegaram na sétima morada conseguem enxergar a profundidade da alma humana. Nós podemos intuir isso e, claro, os grandes santos eles enxergam isso melhor do que nós. Intuir o quê? A profundidade da nossa alma. É que nós somos insaciáveis. Nem o universo inteiro seria capaz de preencher a nossa alma. Ou seja, nossa alma ela não é infinita, mas nós podemos dizer que, num certo sentido, ela é maior do que o universo. Ela é muito maior do que toda a criação. Por quê? Por quê? Porque toda a criação não seria capaz de preenchê-la. Se nós tivéssemos os anjos e a Virgem Maria, não seriam capazes de preencher a nossa alma. Nós ainda estaríamos como Maria Madalena naquela manhã da ressurreição que viu os anjos. Nós estaríamos ainda inconsoláveis, dizendo: onde está o meu Senhor? Porque somente Deus será capaz de nos preencher. Então a gente não enxerga isso. Quando a pessoa morre e o corpo se separa da alma, a alma então naquele momento se enxerga em toda a sua profundidade. Portanto, ela enxerga toda a dor, digamos assim, desta sede de Deus. Ora, se esta alma é uma alma santa e ela tem sede de Deus e imediatamente ela é levada para a visão de Deus, esta sede imensa, incomensurável, é saciada. E esta é a alegria. Esta é a bem-aventurança dos santos no céu. Mas se esta sede, não é, existe, mas a alma ainda não está pronta para o céu, quando o corpo se separa da alma, a alma, então, vê a sede que ela tem de Deus, coisa que ela já existe hoje, agora, nesse momento, você tem sede de Deus, mas você não vê a profundidade dessa sede, a alma vê a profundidade da sede de Deus, mas como ela não é admitida à presença de Deus, porque não está pronta ainda, ela sofre. E esta é a pena do purgatório, digamos assim. Esta é a dor do purgatório. Você ter uma sede lancinante, terrível, que não pode ser desalterada, porque você não tem a fonte de água viva que é Deus. Mas nós estamos falando aqui de almas que morreram em estado de graça, ou seja, sem o pecado mortal. O que dizer das almas que morrem em pecado mortal? Bom, voltemos ao princípio. Eu disse para vocês que a alma ela não se enxerga, não quando está aqui neste mundo, não se enxerga plenamente. Se isso é verdade dos grandes santos, é mais verdade ainda dos pecadores. O pecador ele não se enxerga, ele não enxerga a própria alma. E ele não enxerga, tem uma coisa que o pecador não enxerga, que quando ele comete um pecado mortal, existe na alma dele um ódio contra Deus. Ele se torna inimigo de Deus. Se você está em pecado mortal, se você não está em estado de graça e está me ouvindo agora, você vai dizer, não, mas isso não é verdade, eu não sou inimigo de Deus. Eu não vejo essa inimizade dentro de mim. E eu digo, olha, de fato você não vê. Mas se você morresse agora, você veria. Você veria que a sua alma odeia Deus. Agora, vejam o que é que existe de terrível na realidade do inferno.
é que a alma que morre em pecado mortal, ela tem um ódio por Deus. Quando o corpo se separa da alma, esse ódio por Deus, ele se manifesta. Porque a alma se enxerga. Mas ela não enxerga somente o ódio que ela tem por Deus, ela enxerga também aquela sede lancinante, terrível, aquela sede torturante, aquela sede que nenhuma criatura, nenhum ser no universo pode saciar a não ser Deus mesmo. Mas eis aí a tragédia e a tortura do inferno. A alma tem sede de Deus e ao mesmo tempo odeia aquele único que poderia saciar a sua sede. E odeia Deus mesmo. Ou seja, dali para frente, aquelas almas, as almas condenadas ao inferno, elas não são mais capazes de fazer um único ato bom. Todos os atos voluntários de uma alma que morre neste estado são pecados mortais. São atos de pecado. Uma alma condenada ao inferno não é capaz de nenhum ato de amor, de compaixão, de benevolência. Ela não é capaz de amar ninguém, nada nem ninguém. Nenhum dos seus parentes, amigos. Uma alma que é condenada ao inferno, lá no inferno não é capaz de amar nem a própria mãe, nem o próprio pai, nem ninguém. Porque odeia Deus, porque odeia aquele que é a raiz do ser. E, portanto, ela se odeia a si mesma e só sabe viver uma tortura terrível. Ora, é necessário dizer isso para as pessoas. Quando a Virgem Maria apareceu em Fátima, a primeira coisa que ela fez para as criancinhas foi mostrar o inferno. É necessário pregar a respeito do inferno, não porque Deus não seja misericórdia, exatamente pelo contrário, Deus é misericórdia e não quer que a gente vá para o inferno. Nossa Senhora, foi Nossa Senhora em Fátima que mostrou o inferno, não foi João Batista que apareceu em Fátima com o seu rosto severo para mostrar o inferno. Não! Foi a Virgem para dizer, veja, a pregação a respeito do inferno, ela faz parte do Antigo como do Novo Testamento. Nós precisamos entender isso, que o temor do Senhor é o princípio do saber, nós precisamos temer a única tragédia que verdadeiramente precisamos temer. Vejam, se houvesse uma guerra nuclear agora, nesse momento, e nós morrêssemos todos, o planeta Terra desaparecesse numa bola de fogo, isso seria uma trivialidade, comparado com a verdadeira tragédia, que é a tragédia de que nós, no inferno, nunca veremos o rosto de Deus. Eternamente. Ora, nós precisamos pregar isso. Nós precisamos dizer isso para as pessoas. Exatamente porque aqui está a misericórdia. E esta é a pregação do Advento. O Senhor vem como esposo para a esposa que está pronta, mas vem como terrível juiz para aqueles que se colocam como seus inimigos. Como sair dessa? Bom, meu irmão, vamos lá, é Advento, vamos nos confessar. Vá pedir perdão a Deus, não fique nenhum segundo em pecado mortal, se você pudesse. Ou seja, pecou, cometeu um pecado mortal, meu irmão, vai correndo para o confessionário. Se você não consegue ir correndo para o confessionário, vá voando para o confessionário. Por quê? Porque você não enxerga, mas na sua alma existe uma inimizade com Deus. E se o seu corpo se separasse da sua alma agora, ou seja, se houvesse a morte, você veria essa terrível inimizade. Deus quer a sua amizade. Agora é o tempo de misericórdia. É Advento. É Kairos, tempo oportuno e favorável para a conversão. O Senhor vem e vem ainda como o Senhor misericordioso. Que nós acolhamos como misericordioso Salvador, aquele a quem tememos como juiz. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.